A palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele é o Senhor da história. Amém? Deus é o Senhor da história. Quando nós lemos a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você encontra a história do homem sendo contada, e nessa história do homem, Deus aparece dirigindo a história da humanidade. Aqueles que creem que o homem veio do macaco, se você crê assim, você pode crer da forma que você quiser, mas eu não tenho nenhum primo macaco. Se você tem, não tem problema. Não tem problema, não tem nada contra os macacos, mas eles não são meus primos. A Bíblia diz que nós nascemos da vontade de Deus, da feitura de Deus, das mãos de Deus. E é isso que eu acredito. Eu creio e, na verdade, eu entendo que precisa até menos fé para crer que Deus criou o homem do que fé para crer que o homem veio do macaco. Não é verdade? Porque a questão é, enfim, deixa isso para lá. Vamos para frente. Então, Deus agindo na história do homem, Deus agindo na história do homem, Deus se manifestando na história do homem, na história da humanidade, mas não apenas na história da humanidade, Deus agindo na história individual, ou seja, na história de cada um, homem e mulher da Bíblia, nós vemos isso. O Deus que dirige a história é o Deus também que age de modo individual, no indivíduo, certo? É por isso que Deus te chama pelo nome. Deus não te chama por senha. Número 3.400.000, não, Deus não te chama por senha. Deus te chama pelo nome. Quando Deus chamou Samuel, chamou pelo nome. Samuel. Quando Deus falou com Elias na caverna, falou pelo nome. O que você está fazendo aí, Elias? Quando Deus chamou cada um homem e mulher na Bíblia, Deus chamou pelo nome. Deus não chamou por número de senha. Então, há uma ação de Deus na história do homem. E o tema da nossa mensagem hoje é: há um porém em sua história. Há um porém em sua história. Você sabia disso? Eu quero falar para você hoje sobre esse porém. Quando você conversa com alguém e conhece alguém, de repente a conversa vai para um rumo. Mas de onde você veio? Conta um pouco a sua história. E aí as pessoas começam a contar: eu cresci em tal lugar assim, assim, eu sou lá do sul de Minas, eu sou lá do norte de Minas, eu sou lá do Espírito Santo. Começa a contar a história e como foi a sua infância. Meu pai morreu quando a gente era criança, ou minha mãe, e começa a história. Alguns contam coisas boas, partes boas da história, outros contam partes não muito boas da história, mas todo mundo tem uma história. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que seja qual for a sua história, mesmo que a sua história seja ruim, ou tenha sido ruim até agora, eu quero dizer para você essa manhã, que há um porém na sua história. E esse porém significa mais. Olha, a minha história tem sido ruim até aqui, mas, e é isso que eu quero falar para você. Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Você conhece essa parte da história? O homem havia se multiplicado pela face da terra, o pecado havia crescido. Quando você lê Gênesis capítulo 6, você vê a que ponto
o pecado do homem tinha chegado, o ponto de os filhos de Deus, o texto cita isso no início do capítulo 6 de Gênesis, os filhos de Deus gostaram, sentiram-se atraídos pelas filhas dos homens e tiveram filhos com elas. E esses filhos de Deus, aqui relatados, são alguns anjos. Tiveram filhos com elas e nasceram deles gigantes. Quando você vê na Bíblia, você vê esses gigantes, esses anaquins, esses descendentes dos gigantes. Golias era um desses descendentes de gigantes. Pelo que a Bíblia fala, Golias tinha mais ou menos uns 3 metros e poucos de altura. Eu nunca vi ninguém com 3 metros de altura. Eu já vi uns com 2 metros de alguma coisa e realmente salta aos olhos, né? Salta a vez, quando você se depara assim, você fala assim, meu Deus, como eu sou tão baixinho. E esses gigantes, a Bíblia fala que eles foram homens de renome na antiguidade, e o pecado se espalhou como uma doença contagiosa, perigosíssima. E para acabar com aquela doença, não era possível estabelecer uma quarentena. Era preciso eliminar o vírus. Mas teve uma família que entrou na quarentena. A única família que entrou na quarentena foi a família de Noé. E por que entrou na quarentena? Porque havia um porém na vida de Noé, na história de Noé. E eu quero que você entenda nessa manhã que há um porém na sua história. Deus declarou que destruiria tudo, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi um homem notável na Bíblia. Ele achou graça aos olhos do Senhor, porque, diferentemente daquela geração, Noé se portava de forma reta. Entenda, Jesus ainda não havia vindo como Salvador. Aqui as coisas ainda eram alcançadas na base do mérito pessoal. E Noé provou em toda a sua geração que ele era um homem íntegro. Íntegro ao ponto de achar graça aos olhos do Senhor. E esse é um ponto importante, que algumas pessoas não entendem. Essa foi a época de Noé. Nós vivemos em outra época. Em nossa época, não conta mais o mérito pessoal. Nós estamos naquilo que Isaías descreve no capítulo 55, no ano aceitável do Senhor, o ano da graça, onde você vem, compra comida e bebida sem dinheiro e sem preço. Nós estamos nessa época. Então, como é que funciona isso agora? Porque na época de Noé, o porém, na vida de Noé, se achou porque ele era um homem diferente, então por isso ele achou graça aos olhos do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça, ou graça sobre graça. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça por graça. Recebemos a plenitude de Jesus Cristo, graça por graça. Todos nós que recebemos a Jesus Cristo. Hoje, o meio de acharmos graça diante dos olhos do Senhor não é fazendo corretamente. Entenda isso. Quando a gente fala isso, tem gente que distorce isso. Então eu não preciso fazer nada correto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que Deus não vai se impressionar pelas coisas boas que você faz tentando impressionar a Deus. Quando você faz coisas boas, isso não é fruto de uma tentativa de impressionar a Deus. Quando você faz coisas boas, é o que diz em Gálatas 5. Você faz as coisas boas como fruto do Espírito. Amém? Então todos aqueles que receberam do Espírito de Deus,
receberam a capacitação de fazer coisas boas, mas o fazer o bem, ser bondoso, ser benigno, ter domínio próprio, ter mansidão, essas coisas todas são fruto do Espírito em nós. Então, se são fruto do Espírito em nós, nós não temos mérito nenhum, porque é o Espírito Santo quem realiza. Então, se é Ele que faz todo o trabalho, qual é o meu mérito? Qual é o meu crédito nisso aí? Eu não tenho nenhum, é Ele que faz. Então todos nós recebemos da sua plenitude graça por graça. É através de Jesus Cristo que nós achamos graça diante dos olhos do Senhor. Olha só, Zacarias capítulo 8, versículo 21. Diz assim: os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Aí o versículo 22, assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Eu quero dar uma boa notícia para você nessa manhã, para aqueles que ainda não sabem. Para você que sabe, você já pode glorificar, porque é uma grande bênção. Você não precisa fazer isso. Você não precisa suplicar o favor do Senhor, porque o favor do Senhor está sobre a sua vida através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós recebemos toda sorte de bênção espiritual. É o que as pessoas não entendem. Eles acham, você está facilitando o evangelho. Não, eu estou pregando para os crentes. É isso que os crentes recebem. Os crentes recebem bênção sobre bênção, graça sobre graça. Os crentes recebem o favor do Senhor. Os crentes recebem a capacitação para não pecar. Ué, pastor, mas e os não crentes? A gente não tem que pregar o evangelho para eles? Eles estão, sabe o que está acontecendo? Eles estão ouvindo isso, se você ainda não recebeu o Senhor. Olha só o que você está ouvindo. Você está ouvindo que aquele que recebe o Senhor tem graça sobre graça, tem bênção sobre bênção. Aquele que recebe o Senhor recebe a capacitação para não pecar, ou seja, para viver uma vida diferente. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso? Eu nunca vi ninguém apresentar um produto ou alguma coisa que quer que as pessoas aceitem falando mal. Olha, eu quero vender para você esse celular. Então, eu quero dizer que esse celular, ele é maravilhoso. Se você quer guardar suas fotos, ele tem muito espaço para guardar suas fotos. Ele tem uma câmera de 16 megapixels que você pode fotografar perfeitamente, filmar em 4K. Você pode acessar suas redes sociais. Você pode acessar o seu WhatsApp. Você pode acessar o YouTube. Você pode fazer tudo nesse celular. Não é isso que se faz? Não é assim que se vende? Não é assim que se fala para as pessoas? Eu nunca vi alguém fazendo um comercial, se você não tiver esse celular, você não vai falar no WhatsApp. Se você não tiver esse celular, você não vai entrar no YouTube. Se você não tiver esse celular, você não vai ter foto de qualidade. Se você não tiver esse celular, você não vai filmar em 4K. Se você não tiver esse celular... Eu nunca vi um comercial assim. É até uma ideia, mas eu acho que não vai funcionar muito. Quando nós pregamos o Evangelho, eu estou falando daquilo que Cristo faz. É isso que Ele faz. Mas quem não aceitar Cristo vai para o inferno. Eu sei, por isso que eu estou dizendo tudo o que Ele faz. Ele te leva para o céu. Além disso, Ele te abençoa na terra. Além disso, Ele está com você o tempo todo. Além disso, Ele colocou em você o seu Espírito Santo. Além disso, Ele vai te consertando de dentro para fora. Não é maravilhoso? Então, isso que acontece aqui em Zacarias, e a Bíblia diz que as nações virão buscar o favor do Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa, você já conhece o favor do Senhor, você já tem sobre a sua vida o favor do Senhor. O inimigo o tempo todo tenta te falar para você que você não tem, tenta falar para você, olha, está vendo, não está acontecendo isso, não, você não tem, não, nós temos o favor do Senhor. Há um porém na nossa história, aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça que a graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Paulo falando isso, olha, eu dou graças ao meu Deus pela graça de Deus que foi dada a vocês em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo foi dada graça a vocês. Aleluia.
Esse foi dado, irmãos, fala de algo que aconteceu. Não é será dada. Não talvez será dada. Não, foi dada. Essa é a nossa situação em Cristo. Pregue as maravilhas de Cristo e as pessoas vão se maravilhar com Cristo. Pregue os benefícios de Cristo e as pessoas vão se beneficiar com Cristo. Pregue o amor de Cristo e as pessoas vão querer amar a Cristo. Aleluia. E sabe o que acontece quando alguém ama Cristo? Aquele que me ama, diz o Senhor, será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E eu vou me manifestar a Ele. Ponto. É isso que acontece. Então eu não preciso pregar o inferno, eu só preciso pregar o amor, porque aquele que ama o Senhor se manifesta a Ele, aleluia. Olha, nessa manhã, com isso tudo que eu já falei para você, a gente já podia parar por aqui e terminar e ir fazer o almoço, mas calma que tem mais. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 15, diz assim: mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então veja só, na história do homem, na história da humanidade, um caiu, um pecou, e todos pecaram. E dessa ofensa, dessa única ofensa, resultou a morte de toda a humanidade. Agora eu te pergunto, o que é mais poderoso? A ofensa ou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Se a ofensa foi poderosa para trazer morte sobre todos, qual será o poder da graça vindo sobre nós? Satanás não quer que você descubra isso. Ele não quer que você descubra a graça de Deus. Ele quer sempre que você fique ofendido, magoado, sem esperança, cansado, apático, duvidoso do que Deus realmente pode fazer e quer fazer. Que você olhe as circunstâncias e fale assim: a vida é assim mesmo. Eu nasci para não ter alegria. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o porém que há na sua história. Assim como Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, você também achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé teve que viver uma vida muito reta na sua época para achar graça diante dos olhos do Senhor. Mas você recebeu o dom da justiça, da retidão, através de Jesus Cristo. Sabe quem teve que andar muito reto para poder conseguir esse dom? Jesus. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado, ele não conheceu pecado, ele não tinha pecado. Aleluia. A visão de cada um, escritor bíblico: um ele não conheceu, ele não cometeu e ele não tinha pecado. A Bíblia fala isso. Por isso, ele pôde se tornar ministro de uma nova aliança. Essa aliança não segundo a carne, não segundo a ordenanças humanas, mas segundo o Espírito de Deus. E através dessa nova aliança, ele confere, ele dá justiça, retidão àqueles que lhe seguem, que creem em seu nome. Isso é fato. Não há teólogo neste mundo que conteste isso, que Jesus é aquele que concede retidão e justiça àqueles que creem.
Porque quem nega isso está negando a Bíblia. Está negando o Evangelho. O Evangelho é a justiça pela fé no Filho de Deus. Contra isso não há argumento, só incredulidade. Só a pessoa não crê. Mas não há argumento. Esse é o Evangelho, é o verdadeiro Evangelho. Olha só o que a palavra de Deus diz em Êxodo 11:3. Diz assim: e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Quando há um porém na sua história, ou seja, a graça de Deus, ou o favor de Deus sobre você, Deus não somente te concede graça aos olhos dele, mas ele te concede graça também aos olhos das demais pessoas. E no caso aqui de Êxodo, Deus concedeu graça aos olhos dos egípcios. Já parou para pensar nisso? Eu creio que você já viu um filme lá do Antigo Egito. Você já viu um documentário lá no History Channel? Você já viu um monte de deuses, quantos deuses egípcios tinham, quanta idolatria, quanta coisa errada que tinha no Egito, as múmias, os faraós que se achavam deuses, essas coisas todas. Mas a Bíblia diz que o Deus de graça, o Senhor, deu ao povo de Israel, o povo hebreu, graça aos olhos desse povo. Hoje há tanta briga, né, na internet, porque um é assim, o outro é assado, um fala isso, outro fala assado, fala não sei o que, um reclama, um xinga a igreja. Deixa eu falar uma coisa. Quando Deus dá graça, até aqueles que xingam a igreja, que estão perseguindo a igreja, Deus pode usar para te abençoar. Sabe qual está sendo a minha postura agora? Eu estou orando. Ué, pastor, o senhor não orava antes? Não, eu orava, mas vou te explicar o que eu estou falando que estou orando. Eu estou orando por cada pessoa que se levanta contra o Evangelho. Com qualquer coisa, eu oro. Sabe por quê? Porque essas pessoas que são ferrenhas contra o Evangelho, um dia eu fiz uma mensagem assim, eu ainda vou te ver na igreja. E a minha oração por eles é essa: eu ainda vou te ver na igreja. Eu hoje xingo o Evangelho, eu faço, aconteço, é isso, aquele negócio. Eu ainda vou te ver na igreja. Eu estou orando para que a graça de Deus te alcance, para que você reconheça. Lá no Atos 26, Paulo fala isso. Eu também estava certo de que contra o nome de Jesus eu deveria fazer todo o mal. Paulo perseguia o Evangelho, na época ele era Saulo, perseguia o Evangelho, era um dos maiores inimigos do Evangelho, mas Deus o chamou. Jesus Cristo se manifestou a ele, saiu de Saulo, se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Ao invés de discutir, de debater, de xingar eles também, ora por eles, para que eles sejam alcançados pela graça de Deus. E vai ser uma revolução. Então, Deus mudou a tal ponto a sorte do povo no Egito, que os egípcios, que aos olhos dos egípcios, o povo de Israel encontrou graça. Mas não apenas isso, Moisés também, aos olhos do Egito, ele era muito grande na terra do Egito, ele era muito grande aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Quem era Moisés? Moisés foi aquela criança abandonada no cesto, no rio, que estava condenada a ser comida por um crocodilo. Mas ele não foi comido. Ele foi milagrosamente livrado pela própria filha de Faraó, criado por Faraó. Faraó pagou os seus estudos, Faraó pagou o seu desenvolvimento, Faraó ainda pagou a sua própria mãe para cuidar dele. Esse foi Moisés. A graça de Deus, o favor. Porém, havia um porém na vida de Moisés.
Foi deixado no rio para morrer, porém a graça do Senhor estava sobre ele. Mudou a história dele. Agora olha só em Êxodo 12, 36, o que é melhor ainda. Olha só, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio desse. Você é escravo ali, é aquele povo que está ali te escravizando. Mas Deus deu graça a tal ponto ao povo de Israel, que eles pediam e os egípcios davam. Eles pediam e os egípcios davam. Já viu isso? Você deve estar pensando assim: ah, pastor, estou precisando disso lá no meu emprego. Eu vou falar com o meu chefe lá, vou pedir. Vai, meu filho, vai na fé. Pede lá o seu aumento. Pede lá melhores condições. A Bíblia diz que a graça estava sobre o povo de Israel. Eles pediam e os egípcios davam, ao ponto deles despojarem os egípcios. Sabe o que é despojar? É saquear, tirar tudo que eles têm. Glória a Deus. Gênesis 39, 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Outra história. José estava preso. Olha, sem julgamento, tá? Não é para ninguém, mas aquele que é um guarda de cadeia, né, um carcereiro, eu entendo que ele não é uma das pessoas assim mais brandas e que fique se apaixonando por qualquer pessoa, não. Ou indo na lábia de qualquer pessoa, não. Porque um carcereiro, ele lida com gente que é da malandragem. Então ele já está muito escolado para qualquer um, ele ficar de amizade, ele já sabe. Mas aqui a Bíblia diz que o carcereiro mor, ou seja, o chefe do cárcere, gostou de José. Deus deu graça a José aos olhos do carcereiro mor. Que coisa interessante. Então, você conhece a história de José, não tem tempo para isso, mas você conhece a história de José, o que aconteceu com ele. É isso que acontece quando há um porém na nossa história. E por último, Salmo 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Você anda na retidão? Ah, pastor, eu estou meio assim, eu não ando muito. Você está em Cristo? Não, eu estou em Cristo. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele me salvou, então você está em retidão. Ainda que você tenha feito alguma coisa errada. A Bíblia diz que Deus não retirará bem algum. Irmãos, é importante entender que mesmo um pensamento mal, ruim, qualquer coisa que você pense de alguém ou alguém, ou até sobre você mesmo isso é um pecado. É importante saber isso. Partindo desse princípio, todos nós estamos culpados diante de Deus. Então, se formos olhar isso, ninguém está habilitado a receber coisa nenhuma. Mas como nós não nos baseamos nisso, nós baseamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos em retidão sim. Ainda que há poucos minutos eu tenha pensado em desistir, ainda que há poucos minutos eu tenha pensado mal de alguém, mas eu ainda estou em retidão, sabe por quê? Porque não é na minha retidão, é na retidão de Jesus. E a Bíblia diz que Deus não vai retirar bem algum. Eu não conheço nenhuma pessoa, e nunca conheci. Pode ser aquela vovozinha mais bondosa de cabelo branco, nunca conheci ninguém que nunca pense nada errado. Você pode até evitar fazer, mas pensar é muito difícil. Desejar é muito difícil. Eu sempre preguei sobre isso, eu nunca deixei de pregar sobre isso. Não é só importante o que você não faz, mas é importante também a intenção. Por que você não faz?
Será que você não assalta um banco porque você é realmente bom? Ou porque você não tem oportunidade? Ou porque você vai ser preso? Ou porque você pode levar um tiro e morrer? Ou porque muitas coisas ruins podem acontecer? Você está entendendo? Então não é simplesmente fazer ou não fazer, é o que está dentro do seu coração. Jesus falou, se você olhar com a intenção, você já fez. E partindo desse ponto, eu não conheço ninguém que nunca tenha pensado, querido fazer alguma coisa, mesmo que não tenha feito, mas pensou. Então, por esse ponto, ninguém é merecedor, nós precisamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é por Ele. Pregadores do Brasil e do mundo entendam, é por Ele. Não é por nada que nós tenhamos feito, não é por esforço próprio, é por Ele. Isso não é desculpa para andarmos nessa envergonhice, claro que não, muito pelo contrário, é a graça que nos ensina a fugir do pecado. Mas nós não podemos dizer para as pessoas, olha, se você falhou, Deus não vai te abençoar porque você falhou, isso é mentira. Porque Deus não nos abençoa porque falhamos ou não, Deus nos abençoa por causa de Jesus Cristo. Porque se fosse pelas nossas falhas, ninguém seria abençoado, nem você, pregador, bispo, apóstolo, ninguém. Mas graças a Deus, que há um porém na nossa história. E esse porém você pode ter vindo até aqui. Fracasso, derrota, decepção, problema, angústia, tristeza, solidão, até aqui. No mundo todo, coronavírus, morte, mas agora você sabe que há um porém na sua história. Porém, os olhos do Senhor estão favoráveis sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão favoráveis. Se estão favoráveis sobre mim, então tudo isso aqui pode acontecer na minha vida. Eu, por onde for, vou receber favor. Eu vou ter favor até dos meus inimigos. Eu vou ter favor até daqueles que me oprimem, daqueles que são sobre mim. Eu vou ter favor por onde for, porque os olhos do Senhor estão favoráveis sobre mim. E o Deus que é favorável a mim também me concede favor vindo de outras pessoas. Glória a Deus. Essa manhã é maravilhosa, é ou não é? Eu quero orar por você nessa manhã.